Oi, pessoal, tudo bem com vocês? A professora Marbene, né? Mais um ciclo de aula que nós começamos hoje, né? É, Nossa primeira aula, componente curricular de português. E aí, como é que vocês estão? Tá tudo bem com vocês mesmo? É, E as nossas aulas? E as nossas atividades? Vocês estão desenvolvendo de fato? Espero que sim, viu? Isso vai ser muito importante para a aprendizagem, ok? Vamos compartilhar aqui tela e vamos abrir, né, o nosso slide. Deixa eu ver se eu consigo aqui logo abrir ele em tela cheia, ok? Então, o nosso conteúdo hoje, ele está baseado, né, no estudo do sujeito e do predicado, ok? E esse assunto está na página 164 e 165, né, do material de vocês. Outra coisa importante também é falar o nosso objetivo, né? O objetivo da nossa aula. Então, qual é o objetivo principal, nosso estudo de hoje, né? Entender um pouco o que é o sujeito na frase, o que é o predicado numa frase, né? Um em outro. Qual é a relação que eles têm, né? E que nós precisamos saber, né? Nós precisamos aprender. Mas antes disso, né, eu trago aqui para vocês novamente mais uma mensagem de abertura, né, das nossas videoaulas dessa semana 23, ok? E aí eu coloco aqui, queridos alunos, vocês são inteligentes, vocês são especiais, vocês são autores, vocês são talentosos, vocês são criativos, vocês são importantes. Vocês são escritores, vocês são amados, vocês são exploradores, vocês são brilhantes, vocês são amigos, vocês são estrelas. A razão de nós estarmos aqui. Pois é, você aí na sua casa, né, é a peça principal desse projeto, né, desse estudo, dessas videoaulas. Por quê? Porque sem vocês, nós não estaríamos aqui. Gravar para quem? Qual o sentido? Não. Então, os alunos, eles são peças importantes, né? No quebra-cabeça do ensinar, da escola, né? Então, vocês são as nossas estrelas, né? E a nossa razão de estar aqui todos os dias, né? Semana após semanas, fazendo, né, o melhor para vocês, né? E aí, gostou da mensagem? Espero que sim. Vocês são as nossas estrelas, né? Que iluminam cada vez mais, né? Nunca deixe ninguém dizer que vocês não são importantes, né? Vocês são os nossos brilhos, os nossos pupilos. Mas chega de conversa, né? Vamos adentrar no nosso conteúdo aí, né? Você já está acomodadozinho, já fez tudo que tinha que fazer. Agora vamos prestar atenção aqui, né? Deixando o seu livro aberto na página 164 e 165. Vamos lá? Já está com todo mundo esquematizado aí? Todo o materialzinho, quer dizer? Então vamos lá. O que é esse sujeito? É o ser sobre o qual se declara alguma coisa, né? Ele é o sujeito. E quem é esse tal de predicado? É o que se declara a respeito do sujeito. E ficou confuso? Vamos esclarecer isso aí. Presta atenção. Sujeito predicado, né? Olha, eu já estou adiantando aqui esse Papai Noel aqui do lado. Mas, né? Lembre-se que só faltam 2 mesezinhos para finalizar o ano de 2020. Pois é, olha, no estalo. Leia aí. Papai Noel entregou os presentes. Esta frase pode ser dividida em duas partes. E aí, quem são essas duas partes? O nosso sujeito e o nosso predicado, né? Então, o sujeito aí é o Papai Noel.
E o predicado? Entregou os presentes. Olha, eu volto aqui. O sujeito, o ser, sobre o qual se declara alguma coisa, né? Quem é o sujeito aí? Quem está declarando sobre quem aí? Sobre o Papai Noel. O que o Papai Noel foi fazer? Entregar os presentes. Então, ele aí é o predicado, né? Então, quem entregou os presentes? Papai Noel. Papai Noel é o sujeito da frase, né? Então, o sujeito é a pessoa, o animal ou o objeto sobre o qual se diz alguma coisa, né? Então, quem entregou os presentes? O Papai Noel. O que fez Papai Noel? Entregou os presentes, né? Então, entregou os presentes é o predicado da frase. Predicado é o que se diz do sujeito. Então, eu estou falando de quem? Do Papai Noel, que ele entregou os presentes. Entendeu? Eu estou colocando aí, né, declarando sobre o sujeito. E o que foi que ele fez? Entregou os presentes. Um é o sujeito, quando se diz alguma coisa. O outro é o predicado. É o que se diz do sujeito. Vamos lá. Uma oração pode ter dois elementos principais, né? Lembrando, mas professora aí, o que é oração? É uma frase, só que é uma frase que tem verbo, né? Então vocês não podem deixar de esquecer isso aí não, é muito importante. Então, uma oração, ela pode ter dois elementos principais. Então, uma frase, ela pode ter dois elementos principais, o sujeito e o predicado. Só que nessa frase, para ser oração, ele tem que apresentar o quê? O verbo. Nós já estudamos isso, que é uma frase, que é uma oração. Uma frase não tem verbo, sentido completo sem verbo. E uma oração apresenta verbos. Olha um exemplo aí. É Coraline mesmo, viu? Coraline girou a chave na porta. Lembrando, Coraline se refere a ela, né? Então, ela está na terceira pessoa do singular. Por que singular? Porque está se referindo a quem? A uma só pessoa. Olhe, o termo que se declara alguma coisa é o sujeito, né? Eu estou falando de quem? De Coraline. E o que, é que eu estou falando sobre o sujeito? Estou falando que ela girou a chave na porta, que é o meu predicado. Entenderam? Então, olha, o termo que se declara alguma coisa é o sujeito. Nessa frase aí, utilizando como exemplo, Coraline. E o que se fala sobre o sujeito? O que foi que ela fez? Ela girou a chave na porta. É o predicado. Compreendido? E aí, no livro de vocês, na página 164, tem um quadradinho verde. Eu gostaria muito que vocês prestassem atenção. Uma oração pode ter dois elementos principais, que é esse item aqui que a gente está estudando agora, o sujeito e predicado. Aí tem a frase, Coraline girou a chave na porta, né? O sujeito é o termo sobre o qual se declara alguma coisa, que é Coraline. O predicado é aquilo que se declara sobre o sujeito, que é girou a chave na porta, ok? Será que vocês compreenderam mesmo? Qual a função do sujeito? Ele vai declarar alguma coisa, é o termo que está declarando alguma coisa. E qual é a função do predicado? Vai falar sobre o sujeito, ok? E aí, eu trago para vocês aqui esse vamos fazer, né? Releia, né, outro quadrinho da Parlenda, a outra quadrinha da Parlenda. Eu contei para a mamãe, mamãe nem ligou. Eu contei para o papai, o chinelo cantou. Quantos verbos há nessa quadrinha? Preste atenção, né? Lembra? A oração, porque apresenta o quê? Verbo, né? É uma frase que tem verbo. Então, quantos verbos há nessa quadrinha, né? Olha, eu contei para a mamãe. Contei do verbo contar. 1. Mamãe nem ligou. O verbo ligar. 2. Eu contei para o papai, né? Novamente, o chinelo cantou, do verbo cantar. Então, olha, contei, ligou e cantou, ok? Porque você não vai repetir contei novamente e contei novamente, não. Então, os verbos aí é contei, do verbo contar, ligou, do verbo ligar e cantou, do verbo cantar, né? O chinelo cantou.
B. Portanto, nessa quadrinha, há quantas orações? Há quantas, viu? Perdoe. 3 orações. Por quê? Porque existem 3 frases que apresentam verbo. Será que é isso mesmo? Olhe, 1, 2, 3, 4. Será que é só 3? 4, turminha. Porque todas as frases têm verbo. Só que na frase número 1 e na frase número 3, nós temos o mesmo verbo. Então, nós temos aí 4 orações. Tá vendo as pegadinhas? Prestar bem atenção. Então, responda as perguntas. Quem é que contou para a mamãe? Quem é que nem ligou? Quem é que contou para o papai? Então, a função de sujeito e predicado, ok? O sujeito, quando se declara alguma coisa. O predicado, aquilo que se declara sobre o sujeito. Vai falar sobre o sujeito, ok? E aí nós temos o vamos fazer novamente. Forme frases escrevendo um predicado para cada sujeito. Aí é com você. Esse conteúdo aí, essa atividade, está na página 164, né? Lá no item 4, onde temos A, B, C e D, né? Então, forme frase escrevendo um predicado para cada sujeito. Aí você vai colocar o seu predicado. As meninas brincaram. A chuva passou. Os amigos foram passear. Eu e meus pais iremos viajar. Né? Então, você vai colocar aí o seu predicado. Você vai colocar aquilo que você achar mais adequado, encaixar aí para complementar, né? Tem o sujeito e o predicado dessas frases, ok? Dessas orações. E aqui nossas referências. Espero que vocês tenham compreendido, né, a diferença entre um sujeito e o predicado. Sujeito, ser sobre o qual se declara alguma coisa, e predicado, o que se declara a respeito do sujeito. Espero realmente que vocês tenham compreendido. Olha, esse assunto é muito fácil. Vocês conseguem tirar de letra, né? Só assistindo uma vezinha, ok? Até a nossa próxima aula. Aí, um beijão.